Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Nós estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo as perguntas dos nossos amigos e seguidores. Eu peço desculpa, quase sempre, toda semana eu digo isso, que eu recebo muita coisa e às vezes acumula. A Tânia, por exemplo, reclamou, pô, você ainda não respondeu minhas perguntas. Então hoje vai começar pela Tânia. A Tânia me mandou 3 perguntas. A primeira, ela pede que eu fale sobre a uva Marcelin, que eu vou falar logo mais. Depois ela pede que eu explique como é que ela pode identificar a uva Malbec, um vinho Malbec, numa degustação vertical e horizontal. E depois ela pede para indicar um clube de vinhos que caiba na bolsa dela de até R$100 e que tenha branco, tinto e rosé. Bom, Tânia, vamos por partes. Você confundiu um pouco a coisa da degustação vertical e horizontal com a Malbec. São coisas distintas. Por exemplo, uma degustação vertical é quando você pega um mesmo vinho de um mesmo produtor de anos diferentes e faz uma sequência, 4, 5, 6, 10, 15 safras do mesmo vinho, mesmo produtor em anos diferentes. O objetivo disso é ver como é que foi o processo, se todos foram feitos exatamente da mesma forma, como é que variou ano para ano, porque o clima muda tudo numa safra e você às vezes um ano é excelente e o outro não é. E assim por diante. Esse é o objetivo da degustação vertical. A degustação horizontal é quando você pega um mesmo ano e degusta diversos vinhos de produtores diferentes. Sempre da mesma casta, obviamente, senão isso não tem sentido. Então, na horizontal, você vai descobrir as diferenças de estilo e de terroir de vários produtores num mesmo ano, tá certo? Essas são 2 coisas distintas. A terceira coisa também é distinta, que é identificar Malbec. Identificar Malbec independe de que degustação seja. E existem diversos tipos de Malbec. A Malbec é uma uva, a gente normalmente se refere a Malbec falando dos Malbec argentino, que tem sofrido uma transformação imensa. Mas ainda hoje, a grande maioria dos Malbec você identifica quando ele tem no nariz uma intensidade de fruta muito madura, como a amora e a framboesa especialmente, às vezes a ameixa, muito madura, muito intensa. E na boca você também confirma esses sabores de forma compotada, quase uma geleia. Isso porque o Malbec tem taninos muito macios, então não são agressivos na nossa boca, é um vinho muito sedutor. Então, via de regra, você também, se ele passou por barrica, que ainda existe muito no mercado, essa é uma tendência que está diminuindo, mas ainda existe muito no mercado, o Malbec com bastante madeira, você vai perceber também traços típicos da madeira, tipo baunilha, coisas assim, caramelo, caixa de charuto, essas coisas não são da uva, são do afinamento na madeira. E é possível também que alguns tenham um teor de álcool bastante alto, que também te traduz em dulçor na boca e te traduz numa intensidade no nariz bastante elevada, tá certo? Bom, respondendo sobre os clubes de vinho. Olha, Tânia, eu vou dizer, na faixa de R$100 eu não recomendo o clube de vinho. Até existe, mas para um clube de vinho oferecer 3 garrafas dentro de R$100 é uma coisa tão simples que é melhor você comprar um vinho nacional. Nessa faixa de valor, eu prestigiaria os vinhos nacionais. A minha dica para você é que você todo mês pegue seus R$100, vá no supermercado ou vá numa loja que tenha perto da sua casa, que você confie, e experimente. Peça dicas ao atendente, quem está lá trabalhando com o vinho,
e vai experimentando. Tem tanto vinho, quem sabe você vai achar uma preciosidade, tá certo? Bom, falando da Marcelin, a Marcelin é uma uva desenvolvida em laboratório, né? Ela é um cruzamento genético da Cabernet Sauvignon com a Grenache. Isso aconteceu em 1961 por um professor parisiense de ampelografia. Ampelografia é a ciência que estuda as folhas. Através das folhas eles identificam as espécies. É um estudo muito bacana. E esse ampelógrafo, chamado Paul Truel, ele desenvolveu um monte de castas, mas a Marcelin, em especial, ficou muito famosa porque ele queria obter o rendimento e a potência do Cabernet Sauvignon com a resistência às altas temperaturas e às doenças que a Grenache tinha. Então ele desenvolveu essa casta que atualmente está fazendo bastante sucesso, ao carrilhão aí. E esse nome ele deu em referência à cidade de Marseillan. Marseillan é uma cidade vizinha a Montpellier, que é onde o Paul Truel trabalhava, tá certo? Vou dar aqui 4 sugestões para você de Marcelin e peço desculpa da minha demora em responder para você. Bom, eu indico aqui o Arbo da Casa Perini, custa R$ 37,90. A Casa Perini faz ótimos vinhos e nesse momento é bacana a gente ajudar os gaúchos lá que estão passando necessidade, né? A Casa Valduga também, a R$ 149,00. Ele tem o Marcelin Casa Valduga, que é muito bacana, muito bem feito. Você compra lá no site deles. No Jacques Vartanian, que é um apaixonado pelos vinhos brasileiros, ele vende vinhos na joalheria dele. Ele é um joalheiro conhecido aqui em São Paulo. E ele tem esse Ventura, a R$ 110,00, o Ventura Marcelin, que também você vai gostar. E para terminar, um uruguaio do meu amigo Carlos Pizorno, que chamam Maiúsculas Marcelin, você encontra lá na Gran Cru por R$ 118,92. Tá certo? Olha, espero que tenha agradado a você, Tânia. E mais uma vez peço desculpa por demorar, tá bom? Bom, eu recebo também a pergunta do Gran Vinhos. O Gran Vinhos me escreve: bom dia, Didu, eu sou o Nuno que viu você no aeroporto. Tem disso, a gente cruza com uma pessoa, eu sou o fulano. Eu me lembro, Nuno. E ele então me manda uma pergunta que parece uma pegadinha. Ele fala: você pode falar da uva Schönburger? Schönburger, eu nunca tinha ouvido falar. E vinhos que contenham essa uva? Obrigado. Bom, Bruno, essa aí me levou lá para... vou até mostrar o vinho, o livro Wine Grapes. Wine Grapes, olha só o catatal. Aqui tem 1.600 uvas. É a Jancis Robinson, a Julia Harding, o Savoy Lamos. Eu tive que ir lá pesquisar, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas olha, Nuno, eu não sei onde você achou esse vinho. Se você achou, peço até que coloque uma foto aí, porque nunca tinha ouvido falar, e é uma uva bastante rara. Ela também foi criada em laboratório, fruto de um cruzamento genético da Pinot Noir e uma tal de Pirovano, que também não conheço. Aquelas coisas da Jancis Robinson. Isso aconteceu no ano de 1939, no Geisenheimer Research Institute do Rheingau. Olha só, o responsável foi um certo senhor Heinrich Birk, que foi quem desenvolveu essa casta. Bom, ela tem casca rosada e é comumente entra em corte com a muscat para fazer vinhos brancos. Segundo o livro aí da Jancis, tem corpo leve, o aroma bastante de muscat com traços leves de Gewürztraminer. Bom, há pouquíssimo no mundo, por isso que eu fiquei curioso. Se você tiver aí a garrafa, manda uma foto para mim, para depois eu mostrar aqui
para os nossos seguidores, porque tem apenas 20 hectares de cultivo dessa uva no Rheingau e 45 na Inglaterra. Olha que engraçado, a Inglaterra tem um plantio maior do que a Alemanha, e já foi 75 hectares, hoje está em 45. E há também 28 hectares no Canadá. Olha que interessante, onde é que foi que você achou um vinho desse, Nuno? Conta para nós. Bom, a Tatiane, que me acompanha bastante, escreveu, falou: Didu, como é que eu fico sabendo do calendário dessas feiras? Você pode fazer um vídeo falando sobre as feiras dos vinhos que tem aqui no Brasil? Eu só fico sabendo quando já passou. Bom, Tatiane, isso é muito complicado, porque a grande parte das feiras são fechadas para jornalistas e clientes, né, os compradores, mas algumas têm espaço para público. O que eu indicaria a você, Tatiane, é acompanhar as pessoas que você segue. Se você me acompanha no Instagram e tal, você acaba vendo, sabendo essas feiras. Normalmente a gente divulga antes, quando a feira é aberta, quando é uma feira muito grande, eu costumo divulgar sempre, tá certo? Aí você pode ir. Bom, o Renan pede se eu puder falar da uva Nebbiolo, mas sem ser Barolo e Barbaresco. Se tiver dicas boas, agradeço. Olha, ô Felipe, eu sou grande fã da Nebbiolo, eu adoro especialmente os Barolo. Você me pede até sugestões. Eu não encontrei confesso a você, fora do Lang, o Nebbiolo realmente como a gente gosta. É um erro nosso também querer tomar uma Nebbiolo de outro terroir buscando o terroir de origem. Outro dia falei disso sobre Pinot Noir. Isso é um erro constante que eu também cometo, é natural das pessoas. A gente tem um parâmetro de qualidade e acha que isso tem que se repetir, mas não é assim, porque cada solo, cada clima, cada perfil de produtor vai reproduzir um vinho de outro estilo. Então, eu uma única vez encontrei um Nebbiolo fora do Piemonte, no Uruguai, que era o Vilaçar, da família Carral, maravilhoso. Aliás, voltei a provar agora em dezembro, quando eu estive lá, fabuloso, família Carral, que é um doce de amigos, pessoas muito amáveis. E ele realmente você jura que está tomando um Barolo. Aliás, ele, numa degustação que foi feita muitos anos atrás no Rio de Janeiro, ele ficou à frente da maioria, acho que ficou em primeiro ou segundo lugar numa degustação às cegas com vários Barolos. Uma via de regra não se consegue. Recentemente ganhei do meu amigo Luiz Henrique Zanini um Nebbiolo que ele faz ali com seus vinhos Era dos Ventos, que são todos feitos ali no Caminho de Pedras. E o vinho é uma delícia, um vinho límpido, uma coloração maravilhosa. Achei o nariz um pouco mais apagado do que a boca, mas um vinho que evolui bem, uma boca muito sedutora, mas não me remete a Nebbiolo que eu tenho no meu ideário, tá certo? Então, o que é importante saber da Nebbiolo, eu até vou colocar um vídeo aqui do produtor Vaira, que outro dia eu tive um jantar lá no Percusse, que o Vaira era para ter vindo, ele acabou não podendo vir. E ele mandou uns vídeos, e um dos vídeos eu vou reproduzir aqui, que ele fala da uva Nebbiolo, é muito bacana. Mas antes do vídeo eu queria dizer a você, Felipe, que a Nebbiolo tem uma característica pela sua intensidade de potência, de taninos, que você abre um Barolo e distribui em 4, 5 taças e toma um a cada meia hora, a evolução dele é superior a qualquer outro vinho. A última taça vai ser muito diferente, você vai ver como você vai tomar vinhos diferentes, todos bons da mesma uva. E ele também nos ilude com a sua coloração, porque os taninos dele, que geneticamente são alaranjados e não os escuros como do Taná,
Dizem que chama-se terfinidina, esse antociano do alaranjado, né? Essa terfinidina, que é o nome do antociano do alaranjado, e nos ilude, porque também, de novo, a nossa cabeça está sempre voltada para um padrão. Então você pensa num vinho muito estruturado, você vê um taná na sua cabeça, aquela intensidade de cor escura. Isso acaba nos iludindo, mas é muito interessante. Eu vou mostrar o vídeo do Vaira para você ver, olha que legal. Vorrei per un attimo, prima di parlarvi dell'Anghe Nebbiolo, parlarvi dell'uva Nebbiolo. Vedete alle mie spalle 4 diverse foglie con delle forme molto diverse, ma tutte appartengono a quest'unica varietà che è il Nebbiolo. E ho scelto questa slide, questa immagine, proprio per darvi un'idea di quale sia la complessità incredibile della nostra varietà più importante. Si dice che il Nebbiolo fosse coltivato in Piemonte già 1000 anni fa. Qualcuno addirittura lo fa risalire all'epoca del tardo Romano Impero e dice che già Plinio il Vecchio, famoso storico dell'epoca, parla del Nebbiolo. Beh, noi per certo sappiamo che sono almeno 1000 anni che il Nebbiolo è ben conosciuto, è distinto e riconosciuto ed è coltivato sulle nostre colline. Ed è strano pensando quanto sia difficile quest'uva. È la prima varietà a germogliare ed è l'ultima varietà ad essere vendemmiata. Quindi, se qualcuno di voi si occupa di risk management, sa benissimo che cosa vuol dire. Vuol dire un aumento del rischio, una varietà più faticosa da coltivare proprio perché aumenta il rischio di una stagione così lunga. E poi si guarda il colore delle bucce ed è un colore, in inglese si direbbe deceiving, un colore che quasi ti delude, non è il colore scuro, eh, scarico della Barbera o del Dolcetto, è un colore quasi nebbiolato, una sfumatura chiara che poi si ritrova anche nel mosto e poi nel vino. Ed è un colore, quello del vino, lo vedete, più tenue della Barbera o del Dolcetto, un colore che fa presagire come una maggiore delicatezza, ma quasi fragilità. E allora il Nebbiolo è una grande varietà per ricordarci di guardare oltre le apparenze, anche qua, di guardare più a fondo, perché la grandezza di quest'uva, di questa varietà, sta poi nella ricchezza, nella complessità dei suoi profumi e nella struttura, nella longevità dei vini che si producono. Ecco, questa foto è proprio un po' la complessità che vorremmo ritrovare anche nei nostri vigneti. Una biodiversità dove le varie anime del Nebbiolo, dall'ampia che è la sottovarietà o il biotipo più diffuso oggi, al Miquet, antica selezione con delle rese molto basse, per questo un po' abbandonata, ma forse quella che ci permette di produrre i nebbioli più statuari, più austeri, il Pico Tener, un'espressione del nebbiolo delle Alpi, delle montagne al nord del Piemonte, e il Rosé, che come dice il nome è forse il biotipo più scarico di colore, ma è anche quello più profumato. Ecco, tutta questa complessità è ciò che vorremmo trovare nei nostri nebbioli. Você sabe que, aproveitando esse encontro do Vaira, eu gravei também com o Lamberto Percussi, que é um amigo de longa data, e ele divulgou o esquema dele de importação. Ele tem um jeito de importar, de importação fechada com um grupo de amigos. São basicamente clientes lá da vinheria Percussi, 3 ou 4 rótulos que ele importa, e você se cotiza, paga antecipado e ele faz toda a operação para você. Isso fica muito mais barato, ele cobra 15% para ele do serviço que ele faz. E é uma dica, eu vou botar para você ver, dá uma olhada. Lamberto Percussi, quantos anos, não? Muitos anos, hein, Didu? Puxa, é legal, você tinha cabelo preto e minha barba era preta também. Ô bonitão, primeiro eu quero agradecer o convite, porque tomar Vaira, e o Vaira não veio, não pôde, dane-se, azar dele, porque ele perdeu um monte de amigos legais, tomando os vinhos maravilhosos que ele faz realmente.
e que você faz a importação aqui, que eu acho o máximo. Muito legal. Com margens baixas, porque não é o seu negócio é o restaurante, e cliente do restaurante acaba podendo importar junto com você. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Me fala... Desde 2017, Didu. É mesmo, já tem tudo isso? Por ocasião de uma Settimana Italiana della Cucina, nós começamos a trabalhar com os vinhos do Vaira. Foi um sucesso. 7 anos já? 7 anos. Abrindo as portas do Vaira aqui no Brasil. No Brasil, exatamente. E trazendo, né, essa marca que não vinha para cá. E assim, muito bem aceita, muito maravilhoso, eu acho, os vinhos, né? Um respeito para o terreno, para a fruta, para o vinhedo. Eu acho que eles fazem um trabalho coisa da lindo. origem mesmo, merecem, né? E até o receitas históricas de vinificação. Até o nosso Claret JC, que a gente sensacional aqui. provou hoje à noite, que foi muito legal. Foi uma pena o Giuseppe não estar aqui conosco, mas quem sabe num futuro próximo eles estarão aqui e a gente vai poder chamar mais gente para provar os vinhos com a gente. Olha, muito obrigado, foi um prazer. Eu estava com saudade de te ver e a Silvia e estar de novo aqui na vinheria, com grandes vinhos do Piemonte. Isso aí. Sensacional. Muita coisa nova chegando de agora para julho. É isso que eu ia te perguntar. Até julho. Até julho. Quem tiver interesse, entra em contato na vinheria. Na vinheria ou no meu e-mail, lamberto@percussi.com.br. Maravilha. E quem quiser importar com você também pode falar. Por ali. Fala nesse e-mail. Ô, Lamberto. lamberto@percussi.com.br. Eu tenho aqui Vim lá no Didu, quero importar. $5.000 aqui para importar vinho da Itália. É isso? É isso aí. Vou divulgar. Tá bom. Grazie, auguri. Bacana, né? Pois é isso aí, a gente está sempre aprendendo. Bom, vamos em frente. O Juliano me agradece dos vídeos e tal e diz que ficou com uma dúvida da União Europeia, que seriam protecionistas, se eles seriam mais ou menos protecionistas do que nós. E quando se diz governo socialista, que eu mencionei isso a respeito do boicote dos vinhos, lá na França, a qual país eu me referia. E por fim, no caso do Brasil, o que eu penso que seria melhor para a nossa vitivinicultura, mais ou menos protecionismo. Obrigado. Bom, Juliano, eu me referia, sem dúvida, os europeus são mais protecionistas, e especialmente a França. A França, por ser um país claramente socialista, ele sofre muita pressão, é muita gente pressionando e qualquer probleminha eles vão para a rua, fazem piquetes, fazem greve, boicote, atrapalham a vida do governante que acaba sempre cedendo e dando mais algum subsídio. Eu sou contra isso, o protecionismo eu sou radicalmente contra por uma questão ideológica. O que o governo tem que dar, do meu ponto de vista, é liberdade econômica e redução de impostos. Isso que vai desenvolver o setor que for. O consumidor tem que ter a liberdade de consumir o que quer que seja de qualquer país e vai ganhar a qualidade, a tipicidade, a curiosidade. Não é o protecionismo que vai fazer mercado. Não existe na história caso de que protecionismo tenha sido bom. Ele pode garantir um mercado para você por um momento, mas ele impede a sua evolução e deixa o mercado, o consumidor, sem opções. Sou totalmente contra, totalmente contra. Aliás, essa coisa, eu sou um cara de centro, essa coisa de esquerda, de direita, de capitalismo e socialismo, um não vive sem o outro. O socialismo, que procura beneficiar a parte social, precisa de capital. O capitalismo, sem um social desenvolvido que consuma, ele não vai ter capital. Então é simples, tem a tese, a antítese e a síntese. A síntese está na convergência das duas coisas. Para mim isso é bastante óbvio.
Agora, no caso do Brasil, o que o Brasil precisa é desonerar a economia. É um absurdo o que um produtor brasileiro passa. Já cansei de falar isso aqui, Juliano, se você me acompanha, você já deve ter ouvido. Um produtor brasileiro paga o dobro do que qualquer concorrente seu ou colega seu do mesmo setor de países vizinhos. Enquanto aqui uma cuba custa X, no Uruguai custa meio X, na Argentina meio X e assim por diante. Como é que você quer concorrer? Depois, quando você faz seu vinho, no momento que ele sai da vinícola, ele já está onerado em 55% de tributos. Como é possível isso? Nos países vizinhos é 18%. Ora, faz favor. Depois você quer protecionismo? Não, isso é ignorante, me desculpe, não aceito, não entra na minha compreensão. Se o governo quer ajudar o produtor brasileiro, é desonerando esse produtor. O Carrilhão já confirmou aqui que ele também acha. Bom, vamos em frente. Aliás, o nosso vinho precisaria também ter personalidade, coisa que a gente já tem em vários produtores, mas que o vinho de volume ainda pretende ser um vinho que ele não é. Ele quer ser chileno, ele quer ser outra coisa. Na minha opinião, o vinho brasileiro tem que seguir a sua personalidade e não maquiar seu vinho. Faça o vinho que ele tem à disposição. Bom, o Felipe me pergunta sobre alguns tipos de Jerez e as possibilidades de harmonização, e agradece, e saber o que tem disponível no mercado. Jerez é uma bebida maravilhosa, né? Família dos vinhos fortificados, lá da região de Andaluzia. E ele, na verdade, é uma família de vinhos, né? Ele, assim como o vinho do Porto, são vinhos fortificados. A diferença é que no Jerez, primeiro a vinificação vai até o final para depois acrescentar o álcool vínico. E aí você tem basicamente duas famílias muito claras. Os que criam a flor, que se chama acetaldeído, que nada mais é do que uma formação de micro-organismos, que são as leveduras, que vedam o contato do vinho com o oxigênio. Isso acontece naturalmente ali na região, muito interessante, embora hoje já se consiga induzir isso. Então, esse que forma a flor vai para uma família. Se eventualmente a flor se despedaçar, não se formar direito e cair, ela vai para outra família. Normalmente é o palo cortado, que é a família dos olorosos. E também se não formar a flor, tá certo? Ele basicamente... ele tem um sistema de soleira e criadeiras, que se chamam, onde você tem uma linha de barricas no nível do chão, que são os soleira, e depois você tem os sobretábulas. Normalmente são uma pilha de 3, 4 barricas. A de baixo é a que se engarrafa, mas nunca se engarrafa todo o conteúdo. Normalmente é metade do conteúdo que é engarrafado e vai para o mercado. A outra metade, ela é preenchida com as barricas de cima. E assim sucessivamente. Essas de cima também são abastecidas pelas de cima e assim vai a coisa. O que é importante saber é que essa é a região de Andaluzia, a uva principal é a Palomino, e eles têm lá o solo de Albariza, que faz toda a diferença. Bom, o que é importante você saber? Essas famílias de Jerez ou Jerezes, em português se deveria dizer Xerezes, mas essas famílias de Jerez, você tem, por exemplo, os secos, que são o fino e o manzanilla. O fino é de Jerez de la Frontera e o manzanilla é de Sanlúcar de Barrameda. Eles são basicamente o mesmo estilo
mudando um pouco. O manzanilla é um pouquinho mais salino, mas para um consumidor comum é praticamente igual. Normalmente na Espanha você encontra mais o manzanilla, os finos são mais exportados, são mais conhecidos em exportação. Depois você tem os de caráter oxidativo crescente, que são os amontilhado, palo cortado e oloroso. Esses são aqueles que não formaram a flor e vão envelhecer por um longo tempo nas barricas. Aí vocês têm ainda os de caráter muito doce, que é o Pedro Ximénez, da uva Pedro Ximénez. Aliás, já falamos aqui dessa uva várias vezes, né? O PX Pedro Ximénez. E um outro pouco conhecido, que é o Moscatel. E você tem ainda um quarto tipo, que são os de caráter adocicado, são os vinhos generosos de licor, que são os medium, que é o amontilhado medium dry, o cream, que é parte do oloroso, e o pale cream, que é parte do fino. São estilos, né? Curioso que metade do mercado de Jerez é do tipo doce e a Inglaterra é o maior consumidor da bebida. Olha que interessante. Grande parte do Jerez também é consumido na culinária. E o tipo fino, o manzanilla, é importante você saber, duram cerca de 18 meses na garrafa. Depois de aberto, não dura muito. Você deve conservá-lo na geladeira, mas ele tem uma oxidação bastante acelerada depois de aberto. A temperatura ideal de serviço do fino é de 6 a 8 graus e do manzanilla normalmente um pouquinho mais, de 8 a 10. As harmonizações do fino ou do manzanilla, que os dois servem para a mesma função, são basicamente os aperitivos, o presunto cru, frituras de peixes, carnes brancas, embutidos sem pimentão, mariscos iodados, aspargos, alcachofra. O Jerez é um coringa, né? Harmonizar alcachofra e aspargo é um desafio grande. E ele fica muito bom. Os tipos amontilhado você pode também acompanhar com sopas e consomés, com as carnes brancas e os queijos curados. Os do tipo oloroso acompanham bem as caças e as carnes vermelhas. Olha que interessante fazer uma experiência de harmonizar um prato de caça ou de carne vermelha com um Jerez oloroso. Interessante, né? Os medium e os pale cream acompanham bem o foie gras, os patês, as quiches, além de frutas secas. E os creams são para sobremesas, o PX, ideais também para os queijos azuis, fica maravilhoso, tá certo? Bom, vou dar aqui 4 dicas para você. Na Premium Wines, o Delgado Zuleta Fino, que é uma delícia de produtor, um Jerez maravilhoso, a ótimo preço, R$ 149,00. Na Mistral você tem o Manzanilla Lagitana por R$ 251,59. Você tem lá também o Fino Hidalgo, R$ 234,00. E você tem na 20 Vinhos o Jerez Fino Laína, R$ 226,44. Aproveite essa bebida. Eu sempre digo que é um truque legal para você ter sempre à mão, é uma garrafa de Jerez fino na porta da geladeira, um vidro de azeitonas verdes e um saquinho com amêndoa salgada torrada. Pronto, chegou um amigo de última hora, você recebe com elegância, sem correria, sem ter que preparar nada, já está tudo à mão. Não é uma boa? Vamos em frente. O Israel me agradece pela citação e pede, tendo um tempo, dê uma ou mais dicas de harmonização com presunto pata negra. Olha que legal. Boa pergunta, inclusive já serve também para os Jerez, né? O Jerez, tanto fino como o Manzanilla, que é o mesmo estilo, mas de regiões diferentes ali, ficam muito bem.
Sabe o que fica bem também, Israel? O espumante seco. Espumante seco é muito bom. Na Espanha é comum os cavas secos harmonizando os pata negra. Também ficam bons os brancos de muscadet ou os pinot grigio, ficam bons. Se você for para os tintos, prefira tintos de médio corpo e taninos médios com acidez pronunciada. Exemplo do um Chianti, por exemplo, ou um Garnacha de pouca extração, fica maravilhoso. São dicas que vão acompanhar muito bem o seu pata negra. Aliás, outro dia, conversando com o produtor alemão, comentando com ele sobre harmonização, eu que gosto muito de comer arenque, o arenque defumado com raiz forte, acompanhado de um Riesling Auslies-Trocken, quando ele é vinificado até o final, fica seco, mas tem aquele residual aromático que no retrogosto e retroolfato acaba dando a impressão de que ele tem residual de açúcar, quando não tem. Esse é o Riesling Auslies-Trocken. E ele virou para mim e falou: você sabe com o que fica ótimo também? Com o pata negra. Olha que interessante, esse eu nunca provei, mas fica a dica aqui. A gente está sempre aprendendo, né? O mundo do vinho é o mundo da modéstia. Ou você é modesto ou você quebra a cara, porque todo dia você está aprendendo alguma coisa e vai morrer sem saber 10% do que precisaria, né? Essa semana eu comecei uma série muito interessante com a World Wine a respeito do seu portfólio de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Dá uma olhada que legal. A World Wine foi pioneira aqui no Brasil em trazer os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, já no tempo do meu saudoso amigo Celso Lapastina. É ele, com a ajuda do Jacques Treffard, outro grande amigo, esse ainda está entre nós, graças a Deus, trouxeram maravilhas para cá, Marcel Lapierre, Pacalé, Langlore. Nossa, me lembro tanto do Langlore. Trouxe o Clos Ouvert, lá do Louis-Antoine Louis, que inclusive a primeira edição foi feita junto com Marcel Lapierre, lá no Chile. Vinho espetacular que já não existe mais. Bom, acontece que até hoje a World Wine mantém um portfólio muito bacana de orgânicos, biodinâmicos e naturais, que é uma das paixões da Juliana Lapastina, filha do Celso, que está à frente dos negócios hoje. Bom, eu tive olhando o portfólio deles e reparei que tem uma quantidade sensacional de vinhos nessa linha que eu queria sugerir a vocês. A partir dessa semana, eu vou sempre, toda semana, trazer um vinho deles nessa linha de orgânicos, biodinâmicos e naturais. Eu começo com a preciosidade do Antônio Massanita. Eu estou falando aqui da Proibida. Vocês veem que o nome da uva, que é a Isabela, tá coberto com a tinta vermelha. O rótulo já é assim, porque a uva Isabel é proibida na Europa. A uva Isabel, que é essa maravilha de uva que sofre um preconceito incrível, porque muita gente conhece apenas como os vinhos de volume de garrafão, que são feitos sem nenhum cuidado, mas a Isabel bem feita é um vinho muito legal. E ao contrário do que muita gente acha, os vinhos de Isabel e de outras americanas faz tão bem à saúde quanto os vinhos de vitis vinífera. Isso é um preconceito e um desconhecimento. O único problema dessas uvas é que elas não são feitas para guarda, elas não têm estrutura de acidez e de tanino para que o vinho evolua na garrafa depois de pronto. Então você deve tomar ele jovem. Eu sugiro a Proibida do Antônio Massanita, que é feito lá nos Açores. É uma raridade, é uma coisa preciosa, uma delícia de vinho que você precisa conhecer para aumentar o seu repertório gustativo e de informação. Imagina, nos Açores, lá na Ilha do Pico, ele tem um vinhedo de Isabela
e faz essa maravilha que é a proibida. Olha, frequente mais o site da World Wine, as lojas da World Wine, e aumente o seu repertório. Está aqui minha dica de um vinho orgânico e de fermentação natural que você vai gostar bastante. Bom, a Vera me escreveu falando que sempre foi um ET e tal, por não gostar de Pinot Noir, não sei o que. Ela menciona que eu falava do Pinot Noir no outro vídeo, mas ela gosta de tintos leves, como Nerello Mascalese. E como você disse, se abrirem na mesa, tomo com prazer, mas não é minha top 10 casta. Aliás, se possível, fale e indique um pouco sobre a Nerello. Então, Vera, é o seguinte, a Nerello é uma uva típica lá do Etna, na Sicília, né? Vocês sabem que o Etna ressurgiu aí nas décadas de 80, 90, com pequenos produtores artesanais. O Cornelissen, por exemplo, ficou famoso, e virou um reduto de pequenos produtores, porque é um lugar dramático, é um vulcão que continua vivo e que eventualmente pode acabar com tudo de novo lá. Mas eu soube depois que o Etna produzia um dos vinhos preferidos dos romanos lá, dos Césares, né? E que foi assim um vinho de muito prestígio, entre os 5 mais prestigiados, e que ele foi famoso até a época da filoxera. Quando a filoxera devastou tudo, abandonou-se o Etna e ninguém foi atrás, aquela coisa de vulcão. Depois, agora, nas décadas de 80, 90, surgiram pequenos produtores que se encantaram com aquela coisa do solo de lavas de vulcão e produzem maravilhas, né? Nós estamos falando de Sicília, obviamente, são vinhos frescos com aromas frutados e herbáceos, bem como uma mineralidade fantástica, vinhos muito finos mesmo, e a uva tinta lá é a Nerello Mascalese, essa é que se dá muito bem, com uma classe que chega a lembrar grandes Borgonha e grandes Barolos. É fabuloso. Eu separei aqui para você algumas preciosidades. O Ida, por exemplo, que é o Etna Rosso feito pelo Ângelo Gaia, com uma parceria lá, é maravilhoso, custa R$870. Lá na Mistral, você tem também na Mistral Tascante Tenuta Guaianeira 2019 a R$364,25. Tem também o Etna Rosso 2020, espetáculo de vinho, R$386,36. E tem ainda o Etna Rosato do Tenuta delle Terre Nere. Olha a cor desse vinho. Esse eu não tomei, mas a hora que eu estava pesquisando, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso comprar um vinho desse. R$384,16. Você tem na 20 Vinhos também o Torremora Escaloneira Etna Rosso por R$364,25 dos Pittini. E olha, eu tive recentemente com o Ciro Lilla gravando a respeito de vinhos italianos. Eu vou mostrar 2 desses vídeos para você. Quer ver que legal? Ô Ciro, o Etna é uma grande surpresa, né? Outro dia eu fiquei sabendo que foi muito famoso no tempo dos romanos e que depois com a filoxera ficou esquecido e de repente ressurge com maravilhas. Você tem algumas coisas muito boas, né? Me fala um pouquinho dessa Tenuta delle Terre Nere. A última descoberta da Itália foram os vinhos do Etna. Do Etna. Tem uma uva que não era muito renomada, mas que nas mãos de enólogos competentes virou um grande vinho. A uva é Nerello Mascalese. E o vinho lembra muito um Borgonha. Acho que é o vinho italiano que mais lembra um Borgonha é os vinhos do Etna. Tem elegância, tem estrutura. Pouca cor, muito elegante, muito aromáticos.
Combina maravilhosamente com a comida e é difícil você produzir nas encostas porque é muito íngreme. E o vulcão está vivo, né? E o vulcão está vivo. Eu perguntei como é que faz quando você perde tudo. Nossa, como quem diz, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, que loucura isso. Mas esse foi um dos primeiros produtores a fazer um vinho de sucesso lá. Você tem já um bom tempo, né? Já, mas agora o Gaia também investiu lá na produção que chama Ida. Maravilha. E esse vale a pena conhecer, procurar um vinho da Etna e com Nerello Mascarese. E tem o branco também muito bom desse produtor, mas é interessante porque quem quer procurar uma coisa diferente... E até para comparar, né? Compra um Bourgogne e compra um desse e experimenta... Eu me lembro que a primeira vez que eu provei, a cegas, eu achei que era um Bourgogne. Olha que interessante. E ele realmente tem muita semelhança, até a garrafa... Essa diversidade da Itália é uma coisa maravilhosa, né? Tá aqui, gente, aqui, ó, Tenuta delle Terre Nere. Terra Negra, Terra Negra. Terra Negra, né? Que é a terra da lava, né? Obrigado, Ciro. Ô, Ciro, outro dia nós estávamos falando do Gaia, do Sugarilli, da dedicação dele, e ele acabou indo fazer vinho também na Sicília. Meu Deus do céu, aqui ele tem uma parceria, não é mesmo? Que a parceria, o Gaia não é que ele investe em todo lugar, ele pegou... Se fascina por alguma coisa. Você vê como os vinhos do Etna estão reputados hoje. O Gaia só tem, além do Piemonte, o Barbaresco, etc., ele foi para onde? Para produzir em Brunello e Montalcino. Pois é. E foi produzir em Bolgari a linha do Camarcando. Mas no top, ele foi nos top. E aí, então, ele resolveu ir para Sicília, não é para Sicília, ele foi no Etna. Né? Então, como eu falei outro dia, o Etna é a região a última grande descoberta de vinho da Itália. É verdade. Então ele fez uma associação e o vinho dele é comparado com o que nós vimos outro dia, o Terre Nere. O vinho do Gaia, o Ida, é mais encorpado, mais cor, um pouco mais de tanino, mas está dentro do estilo dos vinhos do Etna. E ele está fazendo sucesso? Como é que é? Um vinho que é procurado? As pessoas... O Terre Nere já faz bastante sucesso. O Ida, acho que nós trouxemos uma ou duas colheitas, safras só. Tá. É muito recente. É muito recente. E o vinhedo é novo ainda. Então já é bom e vai tender a melhorar mais ainda. E tem esse atrativo do nome Gaia, que todo mundo... O Gaia é um carimbo de excelência. O que ele puser numa garrafa, ele vai vender. Já a água Gaia... Ele é muito exigente, né? Perfeccionista. Perfeccionista. Né? Tá aqui, gente. Ida, do Gaia. Tem a mão do Gaia aqui, lá no Etna. Você tem que provar. Demais, né? O Ciro puxa tanto conteúdo, eu tenho um prazer enorme de gravar os vinhos com ele. Bom, o Maximilian me escreve pedindo que gostaria que eu indicasse Cabernet Sauvignon e Merlot italianos. Olha que legal, boa pergunta, né, Maximiliano? Ó, de novo aqui, quando a gente pensa em raridade e em qualidade, você cai sempre... se dá muito bem na mão da Mistral, nos vinhos lá do Ciro Lila. Eu fiz uma seleção para você que vai de baratinho até coisas fenomenais, hein? Tá preparado? Por exemplo, na 20 vinhos você tem o Vito Cabernet, uma curiosidade, um Cabernet toscano, feito lá pelos Pittini, muito interessante, bom e bom preço, R$85, gente, um espetáculo. Você tem também o Campanaio, do Podere Monastero, excelente Cabernet Sauvignon, italiano, lá na 20 vinhos. Com um pouquinho de Sangiovese e Syrah, mas com predominância de Merlot, você tem o Promes 2019 do Ângelo Gaia, R$632,89, lá na Mistral.
Você tem também o Fontecanese Cabernet Sauvignon Toscana EGT, do Castelo de Montepó, do Jacopo Biondisanti, um espetáculo de vinho de micro terroir, custa R$ 1.657, um show, um vinho realmente soberbo. Você tem também o Villagreste de San Leonardo, 2016, custa R$ 441,63. Esse é com 90% de Merlot e 10% de Carmener. Aliás, esse produtor tem também o San Leonardo a R$ 1.049, que é Cabernet com um pouquinho de Carmener e Merlot. E eu tenho um vídeo aqui do Ciro falando sobre esse produtor. Quer ver que legal? Ciro, agora estamos no Trentino, San Leonardo. Puxa vida, é uma coisa atrás da outra de qualidade, hein? Me fala do produtor. Esse é um dos melhores vinhos italianos. É mesmo? Em absoluto. Colocando todos os barolos, todos os toscanos, super toscanos, o San Leonardo está lá em cima no primeiro nível. É um vinho à base de Merlot, muito acima dos Merlots da região. É um grandíssimo vinho. Você só vai encontrar nos melhores restaurantes da Itália. Os melhores restaurantes quer dizer os mais caros, que tem melhor comida, que dá atenção à carta de vinho. Quando você provar o vinho, você vai ter uma surpresa. Ele é um Merlot que equivale a um grande Bordeaux Saint-Emilion. Que bacana. E a propriedade, os proprietários é uma família, o pai, que já é bem mais velho, o filho, eles são da nobreza italiana, educadíssimos, gentilíssimos, um doce de pessoa. A propriedade deles é maravilhosa. Quando digo maravilhosa, é uma coisa de sonho. É mesmo? De filme. Maravilhosa. Tem visitação, Tem tudo. visitação, eles são agradabilíssimos. E aqui eu gosto do Brasil, já vieram para cá. E não tem mais o que dizer do San Leonardo. San Leonardo é um dos maiores vinhos italianos. Não é bacana, o Maximiliano? Eu achei sensacional, viu? E o Ciro é um cara que tem sempre preciosidades, eu estou sempre aprendendo com ele. Cada vez que eu vou lá é uma surpresa. Dessa vez que eu fui gravar esses italianos, que eu tenho aí material para um ano de vídeos com o Ciro, ele me puxa um vinho que eu nunca tinha ouvido falar. Você vai adorar, porque a uva chama-se Caberlot, que é um Cabernet com Merlot. Já ouviu falar nisso? É uma raridade que, pra você ter ideia, o produtor não conseguiu reproduzir essa uva. É uma pequena parcela do vinhedo que aconteceu naturalmente. Ele já mandou pesquisar e viu que é uma mistura de Cabernet com Merlot, mas ele não conseguiu reproduzir. Ele tem um vinho raro que normalmente é engarrafado em garrafas Magnum. Esse é o primeiro ano que ele fez uma garrafa normal. O Ciro consegue importar, não sei como, porque ele só tem 2,5 hectares, então é uma disputa. E é um vinho maravilhoso, Trebiqueira e tudo, um vinho renomado. E para você ter ideia, esse produtor, o Wolf e a Bettina Rogoski, eles têm uma densidade alta de 10 mil plantas por hectare, e o vinho é disputado praticamente à tapa. Para você ter ideia, essas garrafas têm a locação raríssima e pouquíssimos lugares muito finos têm, como é o caso do Cibreu. O Cibreu é um grande endereço lá de Florença, e o Lamboise em Paris também tem esse vinho. É um espetáculo. Quer ver o Ciro falando dele? Que interessante. Ô Ciro, esse Il Caberlot, eu soube que eles normalmente só fazem Magnum, né? Mas você tem umas garrafas normais aqui. Me fala um pouquinho desse produtor. Esse produtor é da Toscana também. Ele redescobriu uma uva que é um clone,
Ele descobriu a uva que não era nem Cabernet, nem Merlot. Olha, e aí que interessante, foi pesquisar e era uma coisa nativa. Ele deu o nome de Cabernet. Ah, esse Cabernet é uma espécie, um cruzamento espontâneo. Cruzamento espontâneo, digamos assim. Interessante isso. Então ele faz, o vinho fez um enorme sucesso, a qualidade é excepcional, e é interessante que ele só vendia mesmo em Magnum. E, para falar a verdade, até eu estou um pouco surpreendido. Não sei se era aniversário, o que é, e veio a garrafa normal, mas vinha só em Magnum. Tá. Nós pedimos muito para eles fazerem garrafa normal, e eles fizeram, e agora tem um segundo vinho, que chama Canachale, que também é excepcional. Mas esse é um vinho que, além da curiosidade, Cabernet, claro. É espécie de fosse um cruzamento de Cabernet com Merlot, né? Pois é. Ele descobriu e foi pesquisar a pelografia, etc., e chegou à conclusão que era uma variedade que ele tinha no vinhedo dele. Olha, que interessante. E é um vinho que faz... a produção é muito pequena, não é um vinho barato, a produção é pequena, mas o nível é muito alto. E é uma curiosidade. É uma coisa exclusiva dele, Ciro? Você tem até onde eu sei é exclusivo dele, e nunca vi outro Cabernet. Que interessante. Olha aí, pessoal, vocês já provaram um Cabernet? Tem que provar. Bacana, né? Bom, o Il Cabernet IGT Toscano, esse é o 30º, exatamente. O 30º é que veio na garrafa de 750 ml. Ele custa R$ 2.763,12. Il Cabernet IGT Toscana 30º 2018. Olha, eu tenho certeza que essa foi uma dica que você não esperava, hein? Fala a verdade. Bom, obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem estou de volta, hein? Saúde!